Pessoal, uma boa noite a todos. A gente chegou agora no nosso 8º episódio de Por Amor Resolvi Lutar. E eu vou apresentar para vocês, e ele também vai se apresentar, que é uma honra estar recebendo aqui o Nando Castro. O Nando, eu conheci ele através da UPA, né? Como que eu voltei a morar aqui em Curitiba, eu tive o diagnóstico do meu filho e procurei o pessoal da UPA. O Nando sempre foi uma das pessoas mais ativas, né, do movimento pelo autismo. Nando é pai de autista, o Nando é autista, o Nando é palestrante, o Nando é escritor, o Nando é blogueiro, o Nando ele trabalha e foi o fundador do grupo Cuecas Azuis, que deu um lugar para a questão da paternidade e do papel do homem na causa do autismo. E eu estou muito feliz, Nando. Muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar aqui com a gente. A gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Cuecas Azuis, paternidade, autismo adulto, né? E vou deixar que você se apresente, você fale um pouquinho aí como é que a questão do autismo entrou na tua vida. Obrigado, viu, Nando? Boa noite, pessoal. Eu sou o Nando Castro. Acredito que alguns dos que estão assistindo já me conhecem. Eu tenho 31 anos e eu recebi o meu diagnóstico como autista aos 29 anos. E foi interessante a maneira como eu descobri, porque eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Na verdade, eu já tinha visto casos de autismo em filme, mas eu nem sabia o que era autismo. E, por exemplo, o primeiro filme que eu assisti que falava sobre autismo chama-se Código para o Inferno. Alguns podem se lembrar, é um filme bem antigo, com Bruce Willis. E tinha um menino autista, mas eu nem sabia que aquilo era autismo. Nem que em que grau que era, muito menos o que era o autismo, né? Então, era um contato que eu havia tido com o autismo até então. E talvez, se eu não tivesse sido pai, talvez eu nem tivesse descoberto o meu autismo. Talvez eu teria até hoje vivendo na escuridão. Eu tive, então, 2 meninos, né? O Lucas, que vai fazer 8 anos. E o Miguel, que vai fazer 5. E o Lucas, quando o Lucas tinha mais ou menos 2 anos e meio, a gente começou a investigar a possibilidade de autismo nele, sem saber ainda que era autismo, mas a gente investigava alguns atrasos. E depois que a gente teve o diagnóstico confirmado de autismo, ele tinha mais ou menos 3 anos e meio, isso foi em 2016. No meados de 2016. Então a gente teve essa confirmação do diagnóstico, e daí eu comecei a participar de grupos um tempo depois, de grupo de autismo, de ONG e tal, até a própria UPA, que hoje o Rafa é presidente. Foi o primeiro contato que eu tive ali com o autismo. E daí, depois de um tempo, assim, lutando pelo meu filho, estudando sobre autismo e buscando informações, eu comecei a conversando com outros profissionais e observando meu filho, enfim, com todo esse estudo, eu comecei a perceber as características do autismo em mim. Algumas eram similares ao do meu filho, outras eram coisas que só eu tinha e ele não tinha. Então, aos poucos, isso foi ficando cada vez mais claro, até que mais ou menos 1 ano depois dessa suspeita, eu tive a confirmação de profissionais de que eu tinha mesmo o diagnóstico de autismo. E isso me ajudou muito a trazer luz para mim em vários sentidos. A gente vai conversando aí à medida que eu vou perguntando, mas isso foi muito importante na minha vida. E nesse percurso todo aí, logo que eu entrei na UPA em 2017, no começo de 2017, a gente, numa reunião da própria UPA, fez esse grupo de pais, que era para ser somente um grupo de encontro, sabe? O pessoal faz
se encontrarem para um churrasco, para se falar e tal. E acabou virando esse movimento grande que incentiva a paternidade presente, que incentiva a luta pela causa dos próprios pais, porque até mesmo hoje em dia ainda a maioria é de mães nos grupos e nas lutas, porque os pais ainda não entendem, alguns não entendem a responsabilidade que têm e a força que eles têm, a importância que eles têm na vida dos filhos e da luta, né, das mães. Acham que alguns pais acham, talvez de maneira inocente, outros de maneira pensada, imaginam que a mãe está correndo atrás das coisas, eu vou só trabalhar e prover o dinheiro para a terapia e prover carinho, mas muitas vezes é importante a divisão tanto na questão das tarefas da casa, na questão da renda da casa, na questão até mesmo das terapias. Tudo é importante dividir, não só a mãe cuida do autismo e o pai cuida do dinheiro. Tem muitos pais que têm esse pensamento ainda. Então, o movimento dos cuecas veio com esse intuito, acabou virando esse movimento para incentivar esses pais a saírem dessa ideia, desse como que eu falo a palavra? Preconceito, mas não no sentido que a gente conhece a palavra, mas num conceito errôneo mesmo de que basta ele prover o dinheiro e ele não precisa estar lá presente na vida do filho ou ajudando a mãe. Então, é uma das coisas que o movimento dos cuecas trouxe para esse universo autista. Tem mais qual era mais outro ponto mesmo, Rafa, para falar? Era só falar sobre mim, né? Não, aqui você está em casa, né, Nando? Você pode ir falando como você preferir. Eu vou aproveitar aqui para ler o comentário de algumas pessoas que já estão nos assistindo aqui. A Cida Floriano, né, mandando uma boa noite. Oi, Nando. Oi, Rafael. A Márcia Fonseca, uma boa noite a todos, gratidão. A nossa queridíssima Elaine, dando os parabéns. Peraí, deixa eu dar como é que fala? Crédito para a Elaine, que a Elaine eu abri o chat aqui agora, eu já vou respondendo dele. A Elaine foi uma das pessoas que me ajudou nessa questão do diagnóstico. Ela era terapeuta do meu mais velho, enquanto ele estava no plano, tinha plano de saúde, né? E ela é atendida com ele, inclusive tem um carinho nosso, nós todos temos um carinho muito grande por ela. E ela foi uma das pessoas que me ajudou, a Neuro do meu filho, a Fátima lá da Holanda, são pessoas que me ajudaram muito nesse diagnóstico. E então, parte desse novo mundo que eu vivo, que eu redescobri, é graças a ele. Legal. Calma, já chego lá. Então, deixa eu só responder a Adri rapidinho, depois eu fecho o chat. A Adri falou que estava sumido, é verdade, tava bem sumido isso aí. Eu passei por um momento mais difícil de inclusão, Oi, fala. Segura aí que nós já vamos falar nós vamos falar desse teu período aí. Eu quero aproveitar. Então tá, então beleza. Tá. Então, só para falar que a Adri pediu para falar que ela é linda, ela é legal e linda assim. Então, peraí que eu vou botar então. Só um pouquinho. Ó, tá bom. Tá aqui o comentário. Que legal. Pode falar sobre como suas amigas são legais e lindas. E, gente, já anuncio aqui que na semana que vem, no dia 9, a nossa convidadíssima do Por Amor Eu Resolvi Lutar vai ser a Adriana, né? Todo mundo pedindo live com a Adri. E é no próximo dia 9, live com a Adri. Aqui a nossa amiga Stefa, né, mandando um boa noite, que já participou aqui numa live anterior conosco. Obrigado, Stefa, por estar acompanhando. A Michele, uma boa noite. A Adriana falando aqui o que o Nando estava comentando antes, que ele estava meio sumido. Nós vamos falar um pouquinho disso.
A Leonilda, muito verdade, a mãe carrega tudo sozinha. O Nando está trazendo essa discussão muito importante aí sobre a participação dos homens, né? No cuidado e da paternidade. Verdade, a Adri andou sumido mesmo. Amo vocês, queridos. A Elaine. A Alzimar, que está sempre acompanhando aqui as nossas lives. Nando, muito boas as tuas considerações. Pais e mães unidos, parabéns. A Cláudia, que é um sobrenome muito difícil de falar o nome da Cláudia, eu sempre tento, eu acho que vamos ver se eu acerto. Cláudia Wojciechowski. A Claudinha, que sempre participa das atividades da UPA. Sim, sim. A Japa. A Japa. Eu conheço por Japa. Eu conheço por Cláudia Japa. Pessoal, quem está aqui acompanhando ao vivo, né? Porque tem muita gente que assiste depois. Vai mandando perguntas para o Nando que eu coloco aqui na tela para ele ir respondendo para a gente. Nando, eu queria começar com essa questão da paternidade. Você acabou tendo o diagnóstico dos teus filhos, né? E qual que é o papel que você entende hoje que os pais precisam avançar, né, nos cuidados do filho com autismo? Eu sei que, por uma realidade social que a gente vive hoje, muitas mulheres deixam a vida laboral, deixam de trabalhar, deixam de concretizar muitos dos seus sonhos para se dedicar com exclusividade aos filhos. E os pais acabam indo para o mercado de trabalho e fica esse machismo que é meio estrutural na sociedade, de que as pessoas, é o homem que tem que trabalhar e a mulher que tem que cuidar dos afazeres da casa e dos cuidados do filho. Como é que é a paternidade para você, Nando? Como é que tu vê essa questão hoje dos pais? Então, é algo que eu notava já no início das minhas participações. Desde o princípio, sempre fui muito, não sei se pelo gosto da leitura ou por... Sempre gostei de saber as coisas, de entender, de aprender sobre as coisas que eu vivo ou sobre o que eu tenho algum interesse. Às vezes eu vejo uma coisa besteira na rua e eu vou pesquisar sobre o que eu acho interessante. Não sei se foi por isso, mas eu comecei, desde que eu sou do autismo, eu comecei a participar do grupo. Do primeiro grupo que eu entrei foi no da UPA. E depois, hoje em dia, tem vários outros grupos de autismo, do Brasil, às vezes do mundo. E quando eu comecei a participar dos grupos, eu via que a maioria, assim, olha, 95% das participações nos grupos eram de mães ou avós, enfim, pessoas do sexo feminino responsáveis pelas crianças. E nos eventos não era muito diferente. Eu desde o começo entrei também, assim como entrei no grupo, entrei como voluntário também nos eventos. E nos eventos, assim, era escassa a presença de pais. Alguns pais que iam nos eventos eram acompanhando as esposas, ou alguns poucos solteiros que iam com seus filhos. Eram poucos casos. Então eram poucos pais, inclusive nos primeiros eventos que eu fui, eu lembro que eu levava até bronca da Jenny, porque nas fotos era eu com um monte de mulher em volta. Daí eu falei, não, o que eu ia fazer? Só tinha mãe lá nos eventos, como que eu ia tirar foto sozinho, né? Não tinha como. Daí... Então não tinha muitos pais. Daí quando a gente criou esse grupo de pais, foi logo que eu entrei que eu comecei a participar da UPA. A gente começou o grupo de pais, e logo assim, logo que começou os cuecas, começou com um objetivo, de reunir pais, mas assim, mudou muito rápido para esse grupo de apoio. Quando começou a crescer os cuecas e virar isso aí, eu aproveitei a fama do grupo, a fama dos cuecas, para criar essa luta, vamos dizer assim,
esse ideal, né, de uma paternidade mais presente. Porque, assim, uma coisa também que já entra nessa questão também, é que muitos pais acham, assim, que, quando se separa, muda alguma coisa. Pelo contrário, continua separado ou casado, os pais, eles têm que dividir essa responsabilidade do autismo, a carga do autismo, levar a buscar em terapia. Os dois podem trabalhar, ou só a mulher pode trabalhar. Esse tipo de coisa que a gente tenta transmitir no movimento. E também, além da questão da paternidade, por exemplo, a gente procura estimular dentro do grupo uma rede de apoio entre os próprios pais, porque nós temos relatos de vários pais que passaram por depressão, ou passam por depressão, ou então por aconselhamento no grupo, ali, por apoio do grupo, buscou terapia e tem uma qualidade de vida muito melhor em casa e pode dar essa qualidade melhor para o seu filho, automaticamente passa para os filhos esse estado de espírito melhor. Então, são coisas que a gente busca com o movimento. Mas, voltando um pouco no início da pesquisa que você me perguntou ali, isso a gente busca com os poetas, trazer esses pais para os eventos, trazer esses pais para as terapias, ajudar a estrutura familiar, ou enfim, mesmo sendo separado, ainda considera uma estrutura familiar, a distribuir melhor, assim, não assim, porque eu conheço pais também, é muito raro, mas eu conheço pais, homens, que assumiram sozinhos essa questão do autismo do filho, e a mãe ou não aceita o diagnóstico, ou não querem saber das vezes com o pai. Mas são bem raros. Infelizmente, é bem mais comum que homens, o contrário aconteça, que as mães fiquem sozinhas com as crianças, que a mãe tem que se virar, como casado separado tem que fazer tudo sozinho nesse sentido. E é isso que a gente busca com os colegas, mudar esse panorama, para tirar os pais sacudir as moitas, né? Eu brinco, sacudir as moitas e fazer os pais saírem e aparecerem e equilibrar o jogo nessa questão da presença no mundo autista. Né? Sim. Nando, aqui o nosso público, o pessoal que nos assiste, a grande maioria são de mães, mulheres, né? Sim. Mas se houver pais de pessoas com autismo aqui nos assistindo, ou até as próprias mulheres, né, indiquem, né, para os homens que entrem em contato com o Nando para fazer parte do grupo Cuecas Azuis, né? Vamos juntar esses homens, essa família aí junto com o Nando nesse movimento que eu faço parte dos Cuecas Azuis. Eu tenho o privilégio de ter o Nando não só um companheiro de luta pela causa da inclusão, mas nesses últimos anos aí o Nando se tornou meu amigo, né? E a gente tem caminhado junto em muita coisa. Eu tenho muita admiração pelo Nando, e não foram poucas as vezes que eu vi, que eu encontrei com o Nando quando ele estava indo buscar os filhos na escola, ou estava tendo que deixar os filhos na escola, ou levar para terapia, né? Então, essa participação super importante. Eu queria colocar aqui algumas perguntas, Nando, que foram mandadas para você, da Elaine. Ela coloca aqui, ó, Nando, após seu diagnóstico, o que mudou no seu ambiente familiar? E ela manda também outras perguntas que eu vou colocar junto. Nando, após seu diagnóstico, quais foram os maiores desafios que você vem vivendo? Ainda na Elaine, quais foram e quais continuam sendo os maiores desafios após o diagnóstico? Se tu puder responder essas questões aqui da Elaine, e não sei se faz o link, mas tem essa questão ali que a gente estava falando antes do teu sumiço, né? Desse momento de depressão, que eu acho que isso é uma coisa muito importante falar para conscientizar as pessoas também com relação à depressão. Fica à vontade aí, Nando, para responder. Tá, se você puder repetir só a primeira ali para mim por parte, se eu não conseguir responder as três juntas. Qual é a primeira que ela fez? Tá. Elas são bem parecidas, elas se completam, ó. Nando, após seu diagnóstico, o que mudou no ambiente familiar? Essa foi a primeira.
A segunda, após seu diagnóstico, quais foram os maiores desafios que você está vivendo? Tá, beleza. Deixa eu ver. A pergunta que ela fez primeiro foi o que mudou o ambiente familiar. Não mudou tanta coisa, porque eu meio continuei sendo dos meus comportamentos, e também facilitou muito o meu momento de entender quando eu não estou bem, quando eu estou como que eu falo a palavra? A palavra certa. Sinalizar melhor, por exemplo, as pessoas que estão próximas, que eu não estou bem, que enfim, que eu estou, do ponto de vista autista, todo desorganizado, ou que eu estou me desorganizando, que foi uma situação disso. Esse diagnóstico trouxe um entendimento sobre mim, e esse entendimento facilitou nesse sentido de entender muitos comportamentos meus, delicado, e também a alertar quando eu não estou bem, quando eu preciso de espaço, quando o meu lado autista, o meu autista tá com alguma dificuldade ou está sobrecarregado. Então esse diagnóstico trouxe esse benefício. Aí a outra pergunta dela, né, foi do pós-diagnóstico, quais foram os maiores desafios que eu vim vivendo? Na verdade, os maiores é essa questão sabe quando você vive muito tempo no escuro e você não sabe? Não sei se todos aqui conhecem o mito da caverna. Mas é uma história que eu achei sempre muito interessante na filosofia. Eu tinha aula de filosofia na escola e eu gostava muito. E eu gostava do mito da caverna, que assim, quem está dentro da caverna, olhando para a parede, vendo as sombras, acha que aquilo, né, para quem não conhece, acha que aquilo desculpa, vou ter que contar do começo da história da caverna para quem não conhece. Mas assim, os homens, o mito é mais ou menos assim, são pessoas que vivem dentro de uma caverna, de costas para sair, e eles vivem de frente, em resumo, assim, vivem de frente para uma parede, vendo apenas as sombras que acontecem lá fora, e acham que aquilo que eles estão vendo é a realidade. E depois, quando você vira as costas, você sai da caverna, você percebe que você só via as sombras, você via na escuridão, e que, na verdade, o mundo é bem diferente daquilo que você imagina, e é muito mais. Então, mais ou menos, eu sempre vivi na caverna achando que estava vivendo no mundo real. Quando eu tive o meu diagnóstico, foi como se eu tivesse saído da caverna. E sabe quando brilha, assim, a luz tão forte que você não sabe para quando você olhar primeiro, para o que você faz primeiro? Foi mais ou menos isso aí. Quando eu tive esse diagnóstico, eu fiquei por um bom tempo negando ele, não pelo preconceito com o autismo, porque eu não tinha problema em ser autista, nunca tive. Mas, que eu digo assim, no sentido, não tive problema em ser, no sentido de nunca me incomodou o diagnóstico de autismo. Mas eu tinha um preconceito, uma ideia preconcebida do que era autismo, e eu achava que eu não encaixava nele. Então, quando eu saí, tive esse diagnóstico, eu fiquei por um tempo ainda negando, tive uns momentos meio de depressão, nesse conflito de aceitar ou não o diagnóstico. Demorou, tipo assim, depois de me darem o diagnóstico, uns 6 meses até eu aceitar e começar a me referir como autista. Então, quando eu tive esse diagnóstico, o maior desafio meu foi repassar toda a minha vida, lembrar de momentos difíceis, de momentos tristes, momentos complicados, dos casos de exclusão, de abuso psicológico em escola, etc. Porque isso foi repassar toda a minha vida para identificar onde o autismo estava presente. Porque depois do diagnóstico eu comecei a perceber que
ele sempre teve lá o autismo, sabe? Não era assim, eu virei autista. Eu vi, não lembro de quem. Perdão, não vou lembrar, mesmo que eu lembrasse, eu não iria citar a pessoa, não lembro. Mas eu li uma vez alguém falando que eu parecia mais autista depois do diagnóstico, ou depois de me assumir autista, não sei. Não lembro como que era a frase, mas algo nesse sentido. E conversando com a Fernanda Santana, que é autista aqui de Curitiba, a gente estava conversando, estava eu, ela e o Fúvio conversando um dia lá, a gente se encontrou. E o Fúvio também é autista, não tem um que ele tá cheio. E a gente estava conversando e falando isso aí, porque ele parece mais autista, mas não é isso, que a gente começa a se libertar no sentido de não se reprimir, não reprimir instinto, não reprimir alguns comportamentos, não se esconder, né? Então, eu comecei a perceber, depois do diagnóstico, o autismo sempre existiu na minha vida, em vários pontos, e que eu não tinha por que ter vergonha de muitas coisas que eu fazia, de muitas coisas que eu fiz, que eu sei que era do autismo. E a maior dificuldade foi essa, tipo, repassar a minha vida e ver os pontos. Porque, por causa do autismo, infelizmente, a maioria não eram de boas lembranças, sabe? Não eram boas coisas assim, que eu vivi que não eram boas coisas que eu passei, enfim, né? Sim. Então, essa foi a parte mais difícil pós-diagnóstico para mim. Foi repassar minha vida e rever a cena. É como se você tivesse visto um filme, um drama, e você tivesse que assistir de novo para reparar nos detalhes que você não tinha reparado, entendeu? Como assim, você assistiu um filme, você esqueceu grande parte do filme e depois você precisa reassistir. Foi mais ou menos isso aí, a parte mais complicada do pós-diagnóstico, né? E a terceira pergunta dela foi a questão do vários desafios, né, após o diagnóstico. Eu acho que foi mais ou menos isso aí, perceber, identificar o autismo na minha vida, identificar os meus comportamentos autistas que sempre estavam ali, mas eu via como algo normal. Por exemplo, coisas assim que eu fui percebendo, para você ter uma ideia como é complicada essa redescoberta. Eu tive o meu diagnóstico no meados de 2017, não, a suspeita começou em meados de 2017, acho que a confirmação foi no meio de 2018, se não me engano, a confirmação 100%, mas enfim, todo esse percurso, nesses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos está dando agora, nesses últimos 3 anos, tem muita coisa ainda que eu estou descobrindo sobre mim. E, por exemplo, algumas características do autismo que eu não tinha percebido não sabia que era do autismo, mas sabia que era diferente, eu só sempre fui assim, então eu não tinha por que estranhar. Mas eram, por exemplo, sensibilidade minha, visual, eu sempre tive muita dor de cabeça, e eu atribuía isso todo momento ao óculos, eu sempre usei óculos. Porque o óculos está velho, porque o óculos está ruim, porque não sei o quê. Depois do diagnóstico, eu comecei a perceber a questão da sensibilidade, comecei a me preservar em algumas situações, a me cuidar em outras, e as minhas dores de cabeça diminuíram muito, muito mesmo. E, então, a incidência delas, claro, dor de sono, por causa de fome, enfim, de até mesmo de superestimulação, mas eu, sabendo do autismo e sabendo me preservar, diminuiu muito o meu dor de cabeça. Por isso que às vezes eu falo para mães e pais ali, a criança está chorando muito, olha o ambiente dela, se não tem muita luz, se não tem muito barulho, isso daí pode gerar dor de cabeça, desconforto, a criança fica irritada e o médico manda atacar remédio. Não que as crianças não precisem, em alguns casos, tomar remédio, não sou contra a medicação. Sim. Mas, às vezes, uma mudança de ambiente resolve e não é necessário a criança tomar alguma medicação por causa daquela irritação, entende? Então, por exemplo,
eu percebi essa questão da sensibilidade visual, auditiva, olfato. Eu sempre fui assim, muito de sentir qualquer odor, perfume ou algum cheiro ruim, muito mais longe do que outras pessoas, né, neurotípicas com quem eu convivia, com quem eu convivo. Barulhos, eu sou assim, tipo, eu escuto barulhos muito menores, assim, muito mais ínfimos do que pessoas normais ouviriam. Assim, às vezes eu percebo de longe algum som que eu pergunto às pessoas do meu lado se estão ouvindo, não estão ouvindo, entendeu? São coisas que eu sempre tive. Fazer essa live, Nando? Perdão? Tá sendo difícil para você fazer essa live? Não, tá tranquilo. Foi mais difícil só na hora ali que eu tava falando da, de algumas lembranças ali, daí, mas não tem problema se eu falar para ponto de vista também. Tem problema, é só que alguns momentos ali que dá uma respirada para passar pelas lembranças, mas não tem problema, tô tranquilo. Nando, eu vou então, ler Não, desculpa, pode continuar falando. Pode continuar. Tá. E eu falei, como eu falei, desculpa, a sensibilidade que eu sempre tive, a maior, assim, visual, olfato, auditivo, sempre foi maior do que outras pessoas. E eu não sabia o que era, eu achava que era normal, sabe? Eu sentia os cheiros com mais intensidade, percebia os sons com os mínimos sons, assim, que pessoas não percebiam. E eu não sabia que essa sensibilidade que eu tinha, achei que era normal, não sabia que tinha alguma coisa que explicava ela, entende? Então, era a sensibilidade, as minhas implicâncias com mudanças repentinas de plano. Por exemplo, aprendi a identificar depois do diagnóstico quando eu estou desorganizado, quando eu estou para entrar em crise. Às vezes eu consigo perceber quando estou em crise, mas até hoje eu tenho consciência de um dia, assim, que eu lembro que eu tive consciência do momento durante a crise, porque nesse dia eu estava na rua e eu tipo, tinha tido o dia inteiro assim, de uma estimulação intensa demais, assim, som, luz, sol, calor, uma coisa que me ajudou bastante. E eu cheguei em casa muito desorganizado e eu fui direto pro banho. Tipo, eu não fiz mais nada. Tipo, eu tirei a roupa, entrei no chuveiro. E eu não banho, não é banho, tipo, banho profissional. Eu entrei embaixo do chuveiro só e fiquei por, sei lá, 20 minutos lá parado embaixo do chuveiro. E foi só nesse dia que eu lembro durante a crise, sabe, que passava na minha cabeça, a loucura que é dentro da cabeça da gente com crise. E foi só naquele dia que eu lembrei, porque eu estava durante a crise, estava embaixo da água, que é algo que acalma. Então, assim, essa proximidade com a água, essa proximidade com a água, é uma coisa que nos acalma mesmo. E então foi o único dia que eu tive essa consciência, mas para você ter uma ideia de como é acho que eu nunca descrevi isso, eu descrevi uma vez no texto, mas não é a mesma coisa que falar. Mas nesse dia que eu cheguei super desorganizado, que eu fui direto no chuveiro, dentro da cabeça, pelo menos da minha, durante aquela crise que eu consigo recordar, era, você se imagina como se você... E isso que o banheiro estava escuro, eu tomei banheiro, eu estava no chuveiro com a luz desligada. Tava tudo escuro no banheiro, só eu embaixo da água. E eu dentro do chuveiro lá, e eu de olho fechado, e na minha cabeça parecia que estava acontecendo um show super psicodélico, assim, com aquela, sabe como se como se estivesse dentro de uma balada, um monte de estrope, luz, e raio, luz, e piscando, e uma profusão de luzes, e flash, e cor, e sabe, uma zona tão grande na minha cabeça, é uma coisa assim que você sabe, é muito estranho, muito intenso. E eu estava tão desorganizado, e durante a crise a gente fica tão unido, que eu tomei banho, eu estava embaixo do chuveiro com a água fria, a água gelada. E eu não sentia isso. Meu corpo estava tão quente, estava tão desregulado sensorialmente, que eu não sentia a temperatura da água.
Pra mim, a água tava, nem sei que temperatura que tava, não sentia ela. Pra mim, ela tava fria, sabe? Quando você desliga o chuveiro assim na chave. E eu não sentia a temperatura. Eu demorei, acho que uns 15 minutos embaixo da água, correndo, para começar a perceber a temperatura da água e começar a sentir que ela não tava, que ela tava numa temperatura mais fria, né? Então, você vê como a gente fica desregulado sensorialmente, como é uma confusão dentro da cabeça da gente. E eu só tenho esse registro dessa crise, porque durante ela eu estava como eu falei, estava embaixo da água, que é algo que ajuda a regular. Só por isso que eu lembro. Mas normalmente eu só percebo depois que eu saio da crise, daí eu percebo, opa, eu tava em crise e eu não tinha percebido. Mas um outro relato bem breve também de como é ruim para nós algumas mudanças. Eu frequento normalmente 2 mercados, a Rede Condor aqui de Curitiba. Um é um pouco longe, mas é mais caminho para o centro, é mais fácil o acesso. E o outro é mais perto de casa, mas é um pouco mais, tem que ser um pouco do caminho para ir nele. Eu estava indo direto nesse outro, que o ônibus para na frente, que é um pouco mais longe, mas o ônibus para na frente. Fiquei um tempo indo lá e tal, e nisso eles reformaram esse perto da minha casa. E eu não sabia que estavam reformando, não sabia que tinha mudança. Aí um dia desses eu fui lá, uns 3 meses atrás, fui lá e tava tudo mudado no mercado, totalmente mudado. Fachada, interna, tudo diferente. Eu não consegui fazer as compras, eu tive que voltar embora. Eu não conseguia. E não foi só assim, tipo, eu não estava achando as coisas dentro do mercado por causa da mudança, sabe? Eu fiquei desorganizado porque eu não estava esperando aquela coisa diferente. E, tipo, foi um choque a mudança. Tipo, eu fiquei desorganizado com essa mudança e não consegui fazer as compras, eu tive que voltar embora. Então, é para os pais entenderem que, tipo, se você programa uma coisa para a criança, diz que vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou que vai acontecer assim, assado o dia dela, é importante, muito importante que isso não mude, porque não é surpresa, porque isso desorganiza. E se para mim que é só adulto, para mim que só adulto e tem essa consciência maior corporal, essa consciência das minhas dificuldades já é difícil. Imagina para uma criança que não sabe, às vezes, que não é verbal ou que não sabe expressar essa dificuldade, entende? Então, tentem não mudar drasticamente. É importante, sim, a criança experimentar uma mudança de rotina, mas não assim, de forma abrupta, não de forma não programada, e não várias vezes por dia ou várias vezes na semana, sabe? É uma coisa assim que eu acho que deve ser acostumada, mas de forma bem gradual, com a ajuda dos terapeutas. Mas isso foi um dos motivos de eu começar a escrever os textos, sabe? E um dos motivos além do fato de eu gostar de escrever, claro, conseguir aproveitar essa consciência minha, esse entendimento de adulto, de aproveitar o lado leve do autismo para conseguir transcrever todas as dificuldades, por exemplo, da pré-crise, durante a crise, depois. Eu quero pegar, tenho textos publicados em grupos fechados, que eu quero pegar eles e, aos poucos, ir compartilhar na minha página pública lá no Autismo na Nuvem. Até porque tá todo mundo com saudade das tuas publicações, né, Nando? Você postava bastante coisa e tá todo mundo aí com saudade do Nando, que publica textos. Sim, eu tenho bastante coisa publicada em grupos fechados, porque foi numa época que eu ainda já tinha me assumido, mas ainda não conseguia falar tão abertamente sobre autismo. Hoje em dia, muito mais amigos, conhecidos e familiares meus sabem desse diagnóstico. Então, na época, eu tinha muita texto fechado que eu vou trazer para a página pública para compartilhar, por exemplo, esse relato do banho. Eu acho que eu fiz no fechado, trazer ele para fora. Um dia que eu lembro de ter determinado que assim, eu saí de casa
com meu filho para levar ele na escola. E estava um dia muito quente, ele se organiza, e eu estava com fome. E eu já saí de casa desregulado sensorialmente. Eu lembro que eu fiz relato, estava no grupo lá, mas eu saí de casa já desorganizado, sensorialmente. Tudo, tipo, eu fui o caminho inteiro com fone até o centro, da minha casa, que é o centro da cidade, e eu nunca uso fone com meu filho, ou com os meus filhos, né, porque eu tenho que prestar atenção nele. Mas eu estava tão seguro, estava tão alto o som para mim, o ambiente estava tão exagerado, o som, que eu fui com fone, e mesmo assim com fone eu estava escutando tudo com clareza do lado de fora. Porque quanto mais desorganizado eu fico, que seja os controles do autista, mais a sensibilidade aumenta. Então, assim, por isso que é tão importante os adaptadores dos fones. Porque quando assim, minha sensibilidade já é maior. Quanto mais desorganizada eu fico, ela fica maior ainda a sensibilidade. É um círculo vicioso negativo que vai acontecendo. Já ficando mais sensível, mais organizado, mais sensível. E daqui a pouco, assim, às vezes quando eu tô super sensível, eu escuto, assim, tipo, eu posso estar com fone, abafador e não sei o que mais no meu ouvido, e mesmo assim eu tô escutando as coisas com clareza, sabe? Porque, assim, se eu estiver bem desorganizado, eu posso estar de fone e eu vou estar ouvindo no mesmo volume que você, Rafa, entendeu? Tipo assim, se eu estiver com você no mesmo ambiente e tiver com acessibilidade exacerbada que eu falo, eu vou ouvir da mesma forma que você, mesmo eu estando de fone. Pra você ter uma ideia como é essa questão. Então, em resumo, nesse dia, eu saí para levar meu filho para a escola já desorganizado. E eu tava de fone e tudo só me atrapalhando. E foi, assim, algo que me emociona um pouco, porque quem foi até a escola, na verdade, foi o meu filho. Tipo, a gente tem o mesmo caminho sempre, a gente desce do ônibus, tem o mesmo caminho, o mesmo roteiro de tempo, assim, os dois não gostam de variar, então a gente segue sempre o mesmo caminho, as vias, nos mesmos lugares para ir. E nesse dia, eu fui muito no automático. Eu só segurei na mão dele e eu segurei na mão dele, quando ele desceu do ônibus, a gente foi e a gente foi no automático, sabe? Eu fui no automático. E ele foi basicamente me guiando, porque eu deixei ele na escola, eu já não estava mais percebendo o ambiente ao meu redor. E só um minutinho. O teto, né? Tudo bem aí, Nando? Sim, só um instantinho. Nando, posso aproveitar e ler alguns comentários aqui? Pode, deixa eu tentar finalizar só essa história, eles podem ler para eu pegar um pouco de água. Peraí. Então, daí eu já não estava mais percebendo, eu só precisava esperar um pouco. Eu não percebia nesse dia, eu não percebia mais quando eu estive na escola, eu não percebia mais o ambiente ao meu redor. Eu estava muito aéreo já, eu estava muito desorganizado, eu não escutava mais, os sons já eram borrões, as luzes em volta já eram borrões, eu tinha só aquela visão, não tinha mais visão periférica, eu tinha só aquela visão que estava na minha frente, mesmo assim eu tinha dificuldade em compreender aquilo que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo. Eu sei só que nesse dia eu entreguei o meu filho na escola, graças a Deus ficou tudo bem, e de lá eu fui para a biblioteca pública aqui da cidade, que graças a Deus é um silêncio assim, maravilhoso, assim, brutal. Eu sentei numa poltrona deles lá mais isolado, consegui ainda escrever um texto, porque eu estava tentando transmitir tudo aquilo que eu estava vivendo, porque depois não ia conseguir transmitir assim, a mesma emoção, sem a mesma ideia, sem estar sentindo.
E daí eu consegui escrever, talvez por ser um hiperfoco, escrever, mas eu consegui relatar aquilo e foi assim, eu fui relatar e eu publicar aquilo, e depois aquilo lá, eu desliguei a internet, tipo, e depois eu, tipo, só voltei a mim, depois de, sei lá, 1 hora ou 2 horas depois, e daí estavam lá de buscar o menino na escola. E daí eu consegui, depois desse tempo, depois de passar por isso, eu consegui ir buscar, estar nesse ambiente silencioso, depois de ter passado pela crise, eu consegui ir buscar ele, depois cheguei em casa bem, mas esse dia foi bem difícil. Então, é complicado é, conciliar muitas vezes a questão do autismo com a paternidade, porque é, às vezes o autismo toma a frente e às vezes acontece dos três estarem em crise, o que acontece, e é muito complicado, assim, tipo, é quase uma pequena guerra que acontece, e é bem difícil mesmo, né, essa parte. Você quer ler os comentários? Nando, eu vou ler os comentários, a gente tem muitos comentários aqui, a gente já está chegando quase na parte final da live, Aham. mas eu quero te agradecer por você fazer esse depoimento tão importante, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter uma compreensão real de como é que às vezes os nossos filhos se desorganizam. Como é que é o sentimento da pessoa, a experiência da pessoa autista com a questão da hipersensibilidade e tal. E todo esse teu relato é tão emocionante, é tão bonito para a gente compreender como é que, inclusive, os nossos filhos às vezes reagem a determinadas situações, que eu quero te agradecer a tua sensibilidade em falar sobre isso, né, em se abrir para falar sobre isso. Acho que outra coisa muito bonita que você disse foi lá no início, quando você citou o mito da caverna e você relatou o quanto que as coisas ficaram claras, ficaram melhores para você depois do diagnóstico, que pese você ter passado por um período de depressão para aceitar ele, depois dessa aceitação, né, como as coisas ficaram melhores para você. Isso é um paradigma que muitas vezes a gente encara o autismo como algo ruim, né? As pessoas tendem às vezes ao autismo como algo ruim. E claro, tem dificuldades, tem problema, o autismo severo ele tem um conjunto de limitações e, né, dificuldades, não só para a pessoa autista, mas para todas as pessoas em volta da família. Mas ele também, você fez um relato de um diagnóstico libertador, que pôde explicar e organizar a tua vida, pôde dar um sentido para aquelas coisas que antes do diagnóstico ficava nonsense, sem sentido. Né? Então, isso é muito legal. Eu vou ler aqui alguns comentários, Nando, e eu quero chegar na pergunta da Mabel, que mandou uma pergunta muito bacana, né? Mas já vou chegar ali na pergunta dela. Tá bom. Tá aqui, ó, a Cássia, muito bom ver o Nando novamente. E aí, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Nando, meu amigo, a Jéssica. Oi, Gé, tudo bom? Pandas. Queria mandar um abraço, queria mandar só um abraço, um beijo pro pessoal dos Pandas lá, que eles me assistem, são grandes amigos, são autistas também, e trocam uma ideia muito legal, dão um apoio muito bom lá, são grandes amigos. Um A beijo, Jéssica pessoal. falando Pode ainda, continuar, Rafa, desculpa. é um grande apoio aos pais esse grupo, provavelmente se referindo aos cuecas, né? E a Jéssica falando que também é autista, está nos acompanhando. A Vivi, né, a querida Vivi, nos mandando uma boa noite. Nando, estamos torcendo para que fique bem. A gente tem aqui a Cássia, muito bom ver o Nando novamente. Nando, um grande amigo, que você fique bem sempre. A Jéssica, nós temos que respeitar quando os autistas não estão bem.
aqui a pergunta da Amabile que eu achei sensacional. Vocês não acham que relacionar o azul ao autismo reforça um estereótipo errôneo que existe em maior número nos meninos homens? Antes de você comentar isso aí, eu gostaria de dar minha opinião com relação a essa questão que a Amabile levantou, que eu acho que no decorrer do tempo do meu ativismo, eu passei por algumas mudanças, algumas transformações, algumas mudanças de opinião com relação à causa da pessoa com deficiência. Existe hoje uma falsa contradição entre as pessoas que são autistas, né, que têm o símbolo, né, do infinito, do espectro, né, que se contrapõe, por exemplo, ao lacinho com quebra-cabeça, como se faltasse alguma coisa, né, e para o autista nada falta. E essa questão do azul também me pega, né? Se por um lado eu não sou daqueles que acham que o azul é para o menino e o rosa é para as meninas, né? Que o menino tem que brincar só de coisas de menino e a menina só de coisas de menino. Por outro lado, eu também acho que a gente passou por muito tempo com um subdiagnóstico de autismo nas meninas, né? Então, sim, eu acho que é super pertinente isso que a Amabile levanta, né? Eu acho que o autismo para as meninas ele precisa estar evidenciado. Eu acho que, assim, tem também uma questão cultural, né? Que não se liga tanto à questão do gênero daí. Né? Por exemplo, a UPA, ela nasceu com azul, fica descaracterizado hoje se nós tirássemos o azul da nossa cor, né? Quando os cuecas azuis nasceram com essa questão do azul, né? Porque é respeito aos homens, né? Os cuecas azuis aos homens. Então, sim, eu concordo com você, Amabile. Eu acho que o autismo ele tem muitas cores. O autismo ele é multifacetado. O autismo ele não pode ficar numa caixinha. Tem muitas coisas que eu acho que não são legais e limitam, né? E o protagonismo da pessoa autismo, eu tenho a honra de estar fazendo uma entrevista aqui com uma pessoa que é autista, e eu já fiz com algumas outras pessoas autistas, live aqui. Eu acho que o protagonismo da pessoa autismo é fundamental e concordo com você, porque eu acho que o autismo é de todas as cores. Aqui, a Leonilda, parabéns, eu tenho uma preciosidade aqui comigo, vocês são incríveis. Eu vou lendo aqui porque senão não vou ver os comentários. Depois a gente conversa sobre eles. Pode ser? Tá bom. A Cida, que bom ouvir você, Nando, porque tenho certeza que eu também sou autista. Me sinto assim também, vivo um mundo diferente. A Jéssica, o que antes era oprimido ficou liberto. E tudo isso é tudo. A Amabile falando, eu acho que meu marido é autista também. Muito obrigado por abrir seu coração, disse a Elaine. A Vivi, obrigado, Nando, muito bom aprender com você. A Jéssica falando, às vezes os pais querem mudar o filho. Né? É isso aí, Jéssica. Tem toda a razão. E não mudam o ambiente e comparam. A Kátia falando, como é bom ouvir esses relatos com relação às sensibilidades. Obrigado por compartilhar. A Michele, gratidão, Nando. Você nos ajuda muito. Adriana, muito legais as explicações do Nando. A Jéssica, Nando, sempre querido. A Vivi, verdade, saudade mesmo das tuas postagens, Nando. A Kátia, estamos vivendo um momento delicado com relação às rotinas que foram interrompidas. Meu filho tem se incomodado um pouco com relação ao lançamento do filme Mulan. Aí fica perguntando o tempo todo, pois está bem desorganizado. Essa situação da pandemia
Aqui a Amabile, meu filho, depois de uma crise, ele vem até mim e fala, pronto, mãe, agora estou calmo. Precisa desse tempo para se organizar. Meu filho também, diz a Ana. Meu filho tem 17 anos e está bem desorganizado nessa fase do isolamento. É muito incomodado, até mesmo com o mínimos barulhos. A Jéssica, Nando, você é um ótimo pai com suas lutas diárias. A Amabile, percebo que o isolamento está deixando meu filho mais rígido. A Michele, excelente pessoa, excelente pai. Também concordo, Michele. É uma live muito rica em informações. Obrigada, Nando. Muito obrigado, Nando, por compartilhar conosco. A Paula, meu filho fazia isso também, me cortava o coração. A Ana Cristina, meu filho tem 14 anos, quando podemos sair com ele, para acalmar um pouco, comprar o sanduíche, uma praia deserta, algo que favoreça a tranquilidade. Como aqui todos já tivemos a Covid, saímos mais tranquilos. Nossa, Ana, se cuidem aí, que bom que tiveram e passou tudo bem. Nando, quer comentar alguma coisa? Voltar ali, importante, naquela pergunta da Amabile? Da cadê ela? A pergunta dela da cor lá. Aqui, você acha que relacionar o azul ao autismo, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu defendo muito essa questão do autismo multicolorido. Todas as minhas postagens nos últimos tempos, meses, eu diria até no último ano ou 2 anos aí, tem sido usando o símbolo do infinito, porque eu comecei a me inteirar dessa luta dos autistas, adultos ou dos autistas que tem uma comunicação, consegue se comunicar com os outros, dessa luta para mudar essa questão do laço e do quebra-cabeça. Porque, assim, inclusive nas minhas páginas, principalmente na minha que chama Autismo Anônimo, tem vários textos, publicações lá, não minhas, publicações de matérias e notícias, falando sobre essa questão do autismo em mulheres, do autismo em várias fases da vida da pessoa, jovem, criança, adulto, idoso. E muitos falam dessa questão da cor política como fator, né? E o que acontecia, tem uma das matérias que eu vi lá, fala isso aí. E as ferramentas de diagnóstico foram construídas baseadas no comportamento masculino. Porque as meninas, as mulheres, disfarçavam, camuflavam de maneira mais convincente as características, e porque muitas vezes o autismo nas mulheres tem uma base, vamos dizer assim, que é similar, mas o autismo em mulheres e em homens é diferente. E a base de diagnóstico, a maneira de diagnóstico, por muitos anos, eu diria aí por mais de, deixa eu ver aí, 40, 60, no mínimo 70 anos aí por aí, foram feitos os diagnósticos com base no comportamento masculino. E é óbvio que se você procurar o autismo numa mulher com as ferramentas de diagnóstico baseadas no comportamento masculino, você vai dizer que aquela mulher não é autista. E isso é errado. Então, essa questão da cor e da proporção se construiu com essa questão do diagnóstico ser baseado no comportamento masculino. Então, muitas mulheres mesmo deixaram esse diagnóstico por toda a vida. Muitas mães hoje em dia estão se descobrindo autistas. E não é assim que eu vejo algumas pessoas relatando que virou moda, autismo, tudo isso que eu tenho, né? Não é isso. O que mudou é que além das informações sobre o autismo ainda serem muito defasadas para a sociedade, mas há uma informação muito maior do que antes. Então, as características do autismo estão mais claras e mais explícitas nas mídias, nas redes sociais,
Então, aumentou o diagnóstico por isso, está mais fácil de perceber o autismo. E muitos autistas adultos ou até idosos têm recebido seu diagnóstico, então é por isso que aumentou tanto a proporção de autistas. Assim, não é que as pessoas queiram ser autistas, que as pessoas gostam de ser autistas, mas por vários fatores, uma combinação de fatores é que aumentou esse número de diagnósticos. Então, aos poucos, a gente tem percebido que a sociedade tem percebido que, na verdade, não é assim, é, não é 70%, 80%, 75% homem, 25% mulher. Na verdade, eu acredito num número muito mais equilibrado, muito mais próximo de uns 55%, 60% de homens e 40%, 45% de mulheres no total de autistas. E então, realmente, a questão de jogar o azul para o protótipo do azul é uma coisa que se construiu, como você falou mesmo, foi cumprido por todo esse histórico, né, do diagnóstico, mas que é uma coisa que não vai se construir. A gente tem que continuar buscando essa construção, mas não vai ser de uma hora para outra. Inclusive, quando a gente fez os Placas Azuis, eu ainda era somente pai de autista, e eu não tinha contato com os autistas. Então, a gente fez o azul também porque eu tinha a mesma visão que a sociedade tinha, a mesma informação que a maioria das pessoas tem, sobre a dizerem que a maioria de homens, que o autismo, a cor do autismo é azul por causa disso e tal. Então, por isso que foi criado os Placas Azuis com o título azul por causa disso, né? Mas, como você falou, hoje em dia mesmo, a gente chama de Placas Azuis, mesmo a outra como azul, a logo, a gente já lida com o autismo como um autismo multicolorido. Eu mesmo, como falei, no reportagem de hoje em dia, somente o símbolo do infinito com as cores, sem divisão, sabe? As mudança gradual de cores e todo o espectro de cores ali naquele infinito. Então, é uma coisa que aos poucos a gente vai se desconstruindo, mas é uma coisa que está enraizada na sociedade, vai demorar um tempo para a gente conseguir mudar. Esse movimento autista que vem pedindo essa mudança para um símbolo infinito, para esse colorido em vez do azul, é uma coisa que aos poucos vai ser mudada. Então, ainda falar azul ajuda a trazer algumas pessoas da sociedade para entender o que é, para reconhecer o autismo, e eu acho que depois as pessoas dentro, ou então nesse tempo de seleção, enquanto eu estou trazendo a pessoa tipo, moça, vem aqui, deixa eu contar o que é o autismo. O autismo foi conhecido azul por causa disso, mas hoje em dia a gente tem, sabe que é muito mais equilibrado, que é um autismo entre mulheres, enfim. Eu acho que é muito pesado hoje em dia para a gente chegar para a sociedade e dizer assim, já está difícil fazer a sociedade compreender o que é autismo, assim, cara, é azul, mas na verdade não é azul, só que a gente fala que é azul porque ficou conhecido assim e na verdade é multicolorido, entendeu? Tem uma coisa que vai ter que ser mudada aos poucos, como todo o costume, tradições, superstições, crenças, com muitas coisas assim, não são mudadas do dia para a noite, né, Nando? Exatamente, a mudança gradual que já vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos. Aí eu vejo uma intensificação nessa questão do autismo multicolorido. Nos últimos 2, 3 anos aí tem sido muito mais presente. E é uma coisa que aos poucos está sendo mudada e a gente vai aos poucos mostrando que o autismo não é só de menino, pelo contrário, é bem distribuído, bem multicolorido. E um detalhe, que muitos pais e mães ignoram, talvez por falta de informação ou por preconceito, mas o autismo não é só multicolorido pela questão de ter homens e mulheres na mesma proporção, ou então pela diversidade do espectro, mas é multicolorido também porque nós temos autistas hétero, nós temos autistas homo, nós temos autistas trans, nós temos autistas bissexuais, temos autistas que não se encaixam numa característica de um gênero sexual. Então, é importante também ter essa consciência. Não acho assim que pior, esses autistas, eu conheço autistas trans que sofrem, assim, tipo, se o autista sofre 10 vezes, esses autistas sofrem
100 vezes, porque sofrem preconceito de várias frentes. Isso é muito difícil. São autistas que já tentaram suicídio. Eu nunca tentei, mas eu já pensei. Então, você imagine para mim que tem um amor pelas coisas que eu faço, pelos meus filhos, pela minha família. Já pensei, imagine quem muitas vezes é sozinho, quem passa por esses outros preconceitos. Às vezes tem autistas que são negros, autistas que são da periferia, autistas que têm outro gênero sexual. Então, não pensem só em incluir só o autismo. Eu aceito o autismo. Tem que aceitar o autismo e tem que aceitar todas as diversidades também. Tem que aceitar aquele cara que tem tatuagem, tem que aceitar aquele autista que tem cabelo diferente, aquele autista que se relaciona com o mesmo sexo. E eu falei um negócio importante sobre essa questão da diversidade. Putz, me esqueci. Perdão, Rafa, me perdi no raciocínio aqui. Eu estava falando, se a gente estava falando da diversidade, da aceitar o autismo. Um pouquinho. Ô, Nando. Fala. Enquanto você lembra aí, tá. Assim, pessoal, a gente já está aqui há 1h06. A ideia que nós combinamos antes foram 40 minutos de live, e se desse, a gente ficava mais 2, 3 horas falando, né? Eu quero só terminar de ler aqui os últimos comentários para eu te passar a palavra para fazer o encerramento. Tá, a gente pode, de repente, se você quiser, a gente pode programar, posso pensar, separar alguns outros assuntos sobre que a gente falar, e a gente pode fazer mais para frente uma outra live. Sim, com certeza, vai ser um prazer. Pode ler, eu vou. Oscar Perim, parabéns, Nando e Rafael. O Andro e Tati, obrigado por compartilhar suas vivências e experiências, Nando. Minha amiga Tati. As meninas são mais comum a camuflagem, são confundidas por vários outros transtornos. É verdade, essa observação rapidinho ali, é uma observação bem curta. Inclusive está nos textos que eu compartilhei, que muitas vezes são confundidas com transtorno bipolar, TDAH, borderline, depressão, são várias características, são várias desses diagnósticos que as mulheres passam, e na verdade no fundo é autismo. E só depois eu vou falar, depois vou agradecer todo mundo que comentou ali, pode continuar, depois eu agradeço com todo mundo. Rafael, parabéns por proporcionar lives maravilhosas. Obrigado, Vivi. Semana que vem é a nossa amiga Adri, que vai estar aqui com a gente, e vamos tentar sempre convidar novas pessoas. E já anunciando que no dia 14, eu sei que tem muita gente que acompanha ela, vai ser com a Andrea Werner, a nossa live. Então, fiquem acompanhando aí com a gente. A Jéssica, Nando, é super importante seus relatos. A Elaine concordando que você é um pai muito dedicado, Nando. A Jéssica concordando, né, com a Vivi, verdade, somos mais camufladas. A Adri dando palminhas. Aqui a Amabile agradece a resposta que eu já tinha colocado, né? A Jéssica falando que uma live só é pouco, eu concordo com você, Jéssica, vamos ter que fazer mais lives aqui com o Nando. A Estefa comentando que ótimo. Excelente, Nando. Diversidade, é isso aí. Diversidade, já pintei uma floresta da diversidade. Realmente, falou um tema muito importante em respeitar as diversidades. A nossa amiga Losângela, presidente da AGMA lá de Guarapuava, um beijo, Losângela. Faz um trabalho maravilhoso, está na construção da sede própria dela lá em Guarapuava, da associação. Obrigado por estar acompanhando. Parabéns, Rafael, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Que bom te conhecer, bem legal mesmo.
estarei aqui, provavelmente nas próximas lives, a gente está falando, e o Rudá, que é o meu amigo lá de São José dos Pinhais, que trabalha com educação infantil, mandando muito bom. Obrigado. Essa questão aí que a Amabile falou e que o Nando falou sobre a questão da diversidade, é muito importante a gente avançar nessa discussão, muito importante mesmo. E a Amabile, ela fala uma outra coisa aqui, né, que ela fala assim, ó, não há luta se não for para todos. E eu concordo em gênero, número e grau. Eu vou pegar um exemplo que eu sei que muitas das pessoas que me assistem aqui não vão concordar, que é um exemplo do seguinte. Foi feita uma legislação no Paraná colocando aquele lacinho como prioridade nos espaços. Eu entendo, compreendo e sei o quanto é difícil o autismo ser reconhecido como deficiência. Né, e que muitas vezes a gente sofre preconceito. Não foi à toa que faz um ano a gente foi lá para a fila do banco que não estava dando prioridade para uma pessoa com autismo. Reivindicar, nós lutamos por isso. Mas o autismo ele é uma deficiência. A gente lutou tanto para ser reconhecido como uma deficiência. Então, quando a gente bota... E o que nos representa todas as deficiências é o símbolo internacional da deficiência. Quando a gente coloca o lacinho, nós estamos nos colocando fora da luta geral. E a gente tem que nos unir. O autismo, a síndrome de Down, o cadeirante, todas as... Né, a pessoa com dificuldade visual, enfim, todas as deficiências, né, precisam ter visibilidade e estar unidas na mesma luta. Esse é o meu entendimento. Apesar de eu entender, né, a dificuldade do reconhecimento do autismo e da necessidade, muitas vezes, dessa preferência, que já era um direito dentro do símbolo internacional da deficiência. Então, a gente tem que estar muito junto nessa luta. Né, e achei muito pertinente isso que a Amabile trouxe, e é uma discussão que a gente pode fazer numa próxima live. Nando, obrigado pela tua presença, agradeço muito, 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 né, o último comentário aqui da Jéssica, perfeito, Amabile, não tem como lutar por seu próprio umbigo, tem que dar a mão a todos que, como nós, sofrem preconceito, é isso aí. Brigadão, a gente podia ficar mais tempo, né? Vamos ter que fazer novas lives aqui para conversar sobre outros assuntos. Antes de passar para o Nando, eu quero dedicar essa live ao Oswaldo, membro dos Cuecas Azuis, que faleceu essa semana. Eu não conhecia, nunca conversei pessoalmente com o Oswaldo, mas eu sempre ouvi falar muito dele, da atuação dele junto da UPA, da participação dele junto à diretoria, e quando morre alguém, né, da nossa comunidade, uma pessoa que é próxima a gente, isso nos mexe muito. E deixou filhos, né, com autismo, era um pai presente aí na nossa associação, era um pai presente no grupo dos Cuecas Azuis. Eu fiquei bastante sensibilizado, então eu dedico hoje essa live com o Nando em memória e homenagem ao Oswaldo, né, e que a gente sempre seja uma família sempre unida e se ajude e acolha toda a demanda de todo mundo. Nando, contigo aí para encerrar a live. Não, só sei lá, planejamento de tanto. Antigamente sentiu o aparecimento dele, não porque tinha um contato muito próximo, mas eu convivi com ele em vários eventos, estava nos Cuecas lá, eu conheci a família dele, a gente teve muito contato ali nos eventos de autismo, não estava mais presente. E eu tenho um texto para quem eu falo sobre ter sentido o aparecimento dele, sobre essa questão da acessibilidade, na minha página Autismo na Nuvem, quem quiser dar uma chegada por lá depois de ler, é o último texto que eu publiquei lá. Publiquei fala sobre o aparecimento dele lá, eu tenho sentido esse acontecimento, né? Através da também sido acessibilidade. E sobre a live, como você falou, na verdade eu falei
algumas coisas, mas tem muito mais coisas. Acho que a gente tem para mais umas, tranquilamente, mais umas 2 ou 3 lives, se for o caso ali, para falar. Tem bastante coisa. Mas tem uma coisa que eu peço que quem acompanha, como eu falei, não foram momentos complicados esses últimos meses aí. Eu não tenho mais publicado no Face pessoal, na verdade as minhas páginas mesmo estavam paradas. Mas ultimamente o pessoal vê, tem ao pouco que eu tenho feito mais publicações nelas, na página. Poucos deles têm voltado aí a compartilhar os conteúdos, a participar mais de volta do ativismo. Aos poucos a gente vai saindo desse momento difícil, né? Então, vou avisar o pessoal que aos poucos, se vocês ficarem olhando as minhas páginas, tá, vai voltar com o conteúdo aos pouquinhos. E agradeço todo mundo que me demonstrou apoio, que quando estava fora das redes sociais aí, estavam sempre lá me dando apoio, me incentivando, me dando carinho, me ajudando de várias e várias formas. Então, agradeço todo mundo que sempre esteve por perto, esteve comigo, sempre mandou uma palavra de apoio e carinho. Agradeço muito a todos. E aos poucos a gente vai voltando aí. E também todos que estão aqui na live, obrigado a todos. Eu não falei, não agradecer a todos pessoalmente, mas a Vivi, a Jéssica são muito queridos. A Tati, tá com o olho, Tati ali. A Amada, pelas perguntas bem pertinentes. A Michelle, uma amiga muito especial, que me dá uma ajuda muito, muito grande no apoio, no dia a dia, aí, na conversa. Quem mais que eu passei aqui? Deixa eu voltar um pouco. A Adri, nossa, a Adri vai embater também, não agradecer também ela especialmente pelo apoio. A Elaine teve uma importância fundamental no meu diagnóstico, na vida da minha família, do meu geral, do meu filho, da minha vida como autista. Então, obrigado também. A Cília também conheci várias vezes, aí a gente conversou já várias vezes. A Cássia, a Kelly, conheci ela no evento do Paulo, que é uma quinta americana também no questão da diagnóstica. E a gente se encontra, cada tanto ele se encontra lá, fora da pandemia, ele se encontrava no computador do Luiz, lá na sala de espera. Eu conheço o filho dela, Gabriel, tem um carinho muito grande por eles. Deixa eu ver só se eu não esqueci mais ninguém aqui. A Alzimara, obrigado, Alzimara, pela presença aqui, por estar aí junto com nós nessa luta. E a Cláudia, que eu conheço, um brinco com a Cláudia Japa, que é assim que a Ada chama, e eu passei a conhecer ela assim. Então, obrigado a todos que estão aí, a Leonil, enfim, desculpa se eu vim aqui, tem que pegar todo. Mas obrigado a todos que estão aqui, obrigado por todos que não desistiram de mim, e vamos aí aos poucos voltando a... Tamo junto, Nando. É isso aí. Valeu. Obrigado, Nando. Boa noite a todos. Se cuidem, se protejam, usem máscara, álcool em gel. Todo mundo fique bem. Boa noite para todos. Obrigado, viu, Nando? Valeu. Um abraço. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau, gente.